Show de bola. Boa tarde, Fran. Boa tarde aí. Show de bola. Ariane, Márcia, Cefas, Janaína, Adreilton, Luciana. Boa tarde a todos vocês. É uma satisfação estar com vocês aí nesse aulão. Aulão de véspera para o IFRN, prova amanhã. É isso. Samuel, Brandon. Satisfação. Então, Fábio, boa tarde aí também. Tá ligado no aulão. Show de bola. Sei, massa, né? Hoje tem uma revisão, um revisaço massa para vocês aí que irão fazer a prova do IFRN, prova amanhã, né? Pode ter certeza, o dia que você vai mudar de vida. Acredite, eu acredite e vá confiante. Você estudou, você se esforçou, né? Você tem a consciência se você estudou ou não, né? Então, o meu desejo é que realmente vocês consigam, né, fazer uma prova massa, que vocês saiam ali, né, daquele local de prova amanhã, com a consciência de que você deu o seu melhor, que você fez o seu melhor e que coisas boas virão, pode ter certeza, se Deus quiser, né? Amanhã, o meu desejo é que seja ali, né, que esse grito que está aí preso na sua garganta faz tempo você consiga, né, colocar para fora o grito da aprovação, o grito da vitória, ok? Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, né? Então, muito bom, boa prova para vocês, beleza? Galera entrando aqui direto, muito bom, né? Deixa eu só colocar o slide para vocês aqui, para a gente dar uma revisada, né? No que nós já vimos, né, o que vocês já viram anteriormente. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Só um momentinho. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês. Boa. Tudo certinho. Show, show, show. Show, show, show. É isso aí. Aparecendo aí, Cefa. Show de bola. Então vamos lá, né? Ó, para quem não me conhece, é uma satisfação. Meu nome é Beni, professor Beni, né? Sou professor aqui do Conselho Moçoroense, né? E de outras instituições também, né? A galera que me acompanhou na turma regular, nós estudamos algumas leis que estão no seu edital, né? Algumas leis que estão sendo cobradas em edital para o IFRN, né? Quais? LDB, Lei de Processo Administrativo, Lei de Improbidade Administrativa e o Decreto 1171. É isso, então, na turma regular aqui do Conselho, nós vimos essas legislações, né? Vimos LDB, vimos a Lei de Improbidade Administrativa, vimos a Lei de Processo Administrativo e vimos também o decreto. Então, hoje nós revisaremos por meio de questões esses pontos, ok? Essas legislações que nós vimos na turma regular. Você aí, professor, não estudei nada, não vi nada, né? Dessas legislações aí. Não vai dar para a gente ver tudo, até porque é uma revisão, o tempo é curto, não tem como a gente ver todos os detalhes, todos os pontos que nós vemos na turma regular, mas tentarei trazer aqui o máximo do que comumente aparece em provas. Isso, comumente as bancas elas gostam de trazer determinado ponto, né, ali com mais ênfase relacionando as legislações. Tá travando aí? O professor Ron está dizendo que está travando. E aí? A galera tá travando? Para mim tá de boa aqui. Aqui tá normal. Rony, então dá uma saidinha, depois você entra novamente, que às vezes é só a conexão mesmo, né? Acontece aí com todos nós, né? Inclusive comigo, às vezes acontece a conexão, a gente sai, volta novamente, beleza? E tudo tá certo. Então, pessoal, a nossa banca, a FUNCERN, né? Ela não tem muitas questões dessas legislações, né? LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nem se fala, são pouquíssimas, quase nenhuma questão da FUNCERN, né?
E as outras legislações também, são poucas as questões. Então, a gente vai meio que tendo a noção ali do que já foi cobrado e vai pegando ali o que, em regra, pode aparecer, o que pode ser cobrado, beleza? Então, a gente vai revisar hoje esses pontos por meio de questões. Lembrando que qualquer dúvida, você pode perguntar aí no chat, beleza? Pode questionar, pode perguntar, não levar dúvida para casa. A prova é amanhã, beleza? E, professor, você não falou disso, não falou daquilo. Não tem como falar de tudo. Ok? A gente vai falar aqui dos principais pontos. É uma revisão, o tempo é curto, não tem como a gente resumir em 1h30, né, 1h20, o que a gente viu numa turma regular. Não tem como. A gente vai ver os principais pontos hoje, beleza? Então tá aí, Aulão e FRN, é meu Instagram, quem quiser seguir, segue lá, será uma satisfação. De vez em quando eu coloco umas questões, referentes a determinados temas lá, então segue lá. Para quem não me conhece, eu sou Beni, eu sou servidor público da Secretaria de Administração, sou mestre em Direito Constitucional, sou especialista em processo civil e em processo penal, sou professor de Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, legislação, e nessa data de hoje nós veremos aí principais pontos sobre as legislações que nós vimos na turma regular. Então, tá aí meu Instagram, será uma satisfação se você me seguir lá, tudo certo? Vamos lá para a primeira questão. As primeiras questões, turma, se refere à lei do processo administrativo, beleza? Lei do processo administrativo, ok? Então, a lei do processo administrativo é uma lei muito importante, né? Você que não tem estudado, não tenha visto a lei do processo administrativo, é importante ficar atento a alguns pontos, aquilo que pode ser cobrado, né, com mais ênfase, né? A lei do processo administrativo é uma lei de 99, a lei 9784, né? E preste atenção, essa lei ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, ok? Vocês trabalharão no IFRN, calma, Leia, vamos lá. Vamos trazer alguns apontamentos, depois a gente vai para as questões, beleza? Preste atenção na explicação e a gente vai vamos responder as questões juntos hoje, né? Em regra, eu dou um tempinho nas turmas, dou um tempinho para a galera responder, mas a gente vai responder juntos. Eu vou explicar e a gente responde as questões juntos, tranquilo? Então, preste atenção na explicação, para não se perder. Então, essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Professor, processo judicial? Não, processo administrativo. Em qual âmbito? Em qual lugar? Na administração pública federal. Lembra que você daqui a pouco vai ser um servidor público federal, se Deus quiser. Então, essa lei, ela vai estar ali regulando a atuação dos servidores públicos civis federais, de administração federal, ok? Da administração pública federal. Essa lei ela vai orientar, ela vai trazer normas básicas sobre o processo administrativo dentro dessa administração pública federal, tanto direta como indireta. Professor, essa lei, ela pode ser aplicada aos poderes legislativo e judiciário da União? Preste atenção, essa lei anota que dá trabalho para fazer. Essa lei ela pode sim ser aplicada, preste atenção, essa lei sim ela pode ser aplicada no âmbito, né, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ali da União, quando esses poderes desempenharem a função administrativa, ok? Quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estiverem desempenhando a função legislativa, a função administrativa, perdão, aí sim a lei ela poderá ser aplicada. Então, recapitulando, em regra, a lei é aplicada ao Poder Executivo, à Administração Pública Federal, direta ou indireta. Só que essa lei ela pode ser aplicada ao Poder Legislativo e Judiciário da União quando esses poderes estiverem exercendo a função administrativa. Tudo certo? Pegaram aí? Não esquece disso. Essa lei também, pessoal, ela traz algumas nomenclaturas, né? Ela diz o que é órgão, ela diz o que é entidade e ela vai dizer também o que é autoridade, ok? Órgão é aquela unidade ali que integra a administração e a administração direta e a estrutura da administração indireta. Já a entidade é uma unidade que tem personalidade jurídica. Então, falou em personalidade jurídica, você vai lembrar que é entidade, ok? Falou em personalidade jurídica, você vai lembrar que é entidade. E nós temos também a autoridade, né? Que é o servidor, o agente público ali dotado de poder de decisão, ok? Então, são alguns pontos, no decorrer das questões, nós traremos outros pontos.
Olha a primeira questão aí, ó. A Lei Federal número 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, é o diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, conforme as disposições da referida lei. Em fato de decisões administrativas, é cabível a interposição de recurso administrativo que, né? Olha aí, é possível o recurso administrativo, né? Ele se dá de que maneira? O recurso administrativo, de acordo aí com a lei do processo administrativo, né? Quando a gente fala em lei do processo administrativo, a gente tem que lembrar dos diplomas, do ponto referente aos recursos, né? Essa situação aí que trata sobre os recursos. A gente vai lá para o artigo 56 da lei, né? Se quiserem anotar para depois dar uma revisada, né? A partir do artigo 56 da Lei do Processo Administrativo, nós encontramos essa parte que trata sobre recurso administrativo e revisão. Das decisões que a administração pública tomar, preste atenção, das decisões que a administração pública tomar, cabe recurso? Pode se recorrer? Pode. Então, das decisões que a administração pública tomar, é possível o recurso, né? É possível um recurso, né? Esse recurso, isso aqui é importante, esse recurso vai ser dirigido a quem? O recurso, preste atenção, o recurso ele é dirigido à autoridade que proferiu a decisão. A mesma autoridade que proferiu essa decisão, que vai ser recorrida, esse recurso é direcionado a essa autoridade, ok? A essa autoridade. Envia o recurso para essa autoridade que tomou a decisão, né? Para que ela possa fazer o quê? Para que ela possa reconsiderar. Reconsiderar. Então, o recurso é enviado para essa autoridade que tomou a decisão para que ela possa reconsiderar essa decisão que ela tomou. Entendido? Aí, beleza. Se essa autoridade ela não reconsiderar essa decisão que ela tomou, né, por meio desse recurso, né, no prazo de 5 dias, ela tem 5 dias ali para reconsiderar essa decisão. Aí, o que é que vai acontecer se ela não reconsiderar? Esse recurso será encaminhado à autoridade superior, ok? Será encaminhado à autoridade superior, ou seja, que está acima dessa autoridade que tomou essa decisão. Entendido aí, pessoal? Tudo certo? De boa? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? A questão dos recursos. Outro ponto que constantemente cai em prova em relação a recurso administrativo. Para o indivíduo interpor recurso, recorrer, é necessário caução? É necessário caução? Preste atenção, né? A não ser que haja uma exigência legal, a não ser que a lei diga, a não ser que a lei estabeleça, não é necessário caução para a interposição de recurso administrativo. Ok? Tudo certo? Tudo ok? De boa? Vamos lá, outro ponto que também cai muito em prova. Vai anotando que dá trabalho para fazer, beleza? O recurso administrativo, né? Ele tramitará no máximo, isso aqui cai muito em prova, porque as bancas gostam muito de trocar a quantidade de instâncias em que esse recurso ele vai passar, né? Vai passar por quantas instâncias administrativas, quantos pontos administrativos. Preste atenção. O recurso administrativo, né, ele tramitará no máximo. Eu já vi banca colocando no mínimo, eu já vi banca colocando 2 instâncias, por 3 instâncias administrativas. Então, a regra é que o recurso administrativo ele tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, a não ser que a lei traga de forma diferente, beleza? Aí vamos lá, né? Sabendo disso, nós temos A, B, C e D. A, não será conhecido quando interposto após exaurida a esfera administrativa. Está perguntando aí sobre recurso, que ele não será conhecido quando for ali, né, exaurida a esfera administrativa. Né? Preste atenção, quando a gente vai lá para o artigo 63 né, da Lei do Processo Administrativo, nós encontramos as situações em que o recurso ele não será conhecido. O recurso ele não será conhecido quando ele for interposto em que situação? O indivíduo ele vai interpor recurso, né, vai recorrer, só que o recurso não vai ser analisado. Quais são as situações em que o recurso não vai ser analisado? Preste atenção. Quando ele for interposto fora do prazo, quando ele for interposto, né, direcionado a um órgão competente, ou seja, ele não vai ser conhecido,
Quando for interposto, né, por quem não tenha legitimidade, quem não seja o interessado, legitimado ali, ou então quando for exaurida ali a esfera administrativa. É o que estabelece a lei de processo administrativo. Então, a resposta da questão é a letra A de aprovação. Por quê? Está dizendo que não será conhecido quando interposto após exaurida a esfera administrativa. É isso. Juntamente com essa, nós temos mais 3 situações em que não será conhecido o recurso. Acabei de falar. Artigo 63. Artigo 63, 63 da lei de processo administrativo. Quando for fora do prazo, quando for perante órgão competente, né? Quando for interposto por alguém que não tem legitimidade para interpor o recurso, ou quando ali for exaurida a esfera administrativa, ok? Lembra disso, então, letra A, resposta da questão. Aí, letra B. Será dirigida à autoridade imediatamente superior à que proferiu? Não, lembra que o recurso ele vai ser direcionado à autoridade que proferiu a decisão. A essa autoridade, ela vai o quê? Ela pode reconsiderar essa decisão no prazo de 5 dias. Se ela não reconsiderar, a envia para a autoridade superior. C. Tramitará no máximo por 2 instâncias. Acabamos de ver que são 3 instâncias, ok? 3 instâncias. Pessoal, qualquer dúvida, só colocar o questionamento, a pergunta no chat, beleza? Tranquilo, porque aqui, se todo mundo for falar por áudio, não tem como, né? Até porque eu acho que está fechado para vocês a questão do áudio, né? Mas vocês aí podem falar no chat, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui ligadinho, estou com 2 telas aqui ligadas para estar acompanhando o chat com vocês, beleza? Então vamos lá. A D deverá ser decidido no prazo máximo de 20 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente quando a lei não fixar prazo, né? Não, pessoal. A lei de processo administrativo diz, quando a lei não fixar um prazo diferente, o recurso administrativo ele deve ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Aí um ponto que você deve anotar e não esquecer. Ou seja, deve ser decidido no prazo máximo de 30 dias. A partir de que momento esses 30 dias é contado? A nota que dá trabalho para fazer. Esse prazo de 30 dias ele vai ser contado a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente, ok? Então, a partir do momento que o órgão ali que vai analisar esse recurso, ele receber esses autos desse recurso, esses autos referindo ao recurso, aí começa a contar o prazo de 30 dias. Ok, tudo certo? Então, primeira questão, letra A. De boa, galera, entendido? Tudo ok, tudo certinho, software da nave, de boa, sapo na lagoa. Meus aprovados e minhas aprovadas aí no concurso do IFRN, se Deus quiser. Vamos lá para a próxima, né? Mais uma questão de processo administrativo. Beleza? Olha aí, ó. No que toca ao processo administrativo, os recursos devem ser interpostos perante o quê? Recurso, pessoal. É um assunto que aparece com frequência, viu? Comumente, quando trata sobre a lei de processo administrativo. É uma temática que aparece constantemente, ok? Então, é bom ficar atenta no que toca ao processo administrativo. Os recursos devem ser interpostos perante o quê? E aí, qual é essa resposta? Eu acabei de falar para vocês. E aí? Será direcionado a quem esse recurso? E aí, cadê vocês no chat? Quero a resposta do chat. Vamos lá. Quem? Alessandra disse que é A, Carla disse que é C, Cefas C, Clara C. E aí, quem mais? Leia C, Davi C. E aí? Todo mundo no C. Eberton C. Vamos lá, o recurso ele será direcionado, né? O recurso será direcionado a autoridade perante a autoridade superior hierárquica? Não, pessoal. Proferiu a decisão vedada a retratação? É direcionado a quem proferiu a decisão, mas é possível a retratação. C. Proferiu a decisão que pode se retratar. Resposta correta. C de contra-cheque. C de consignado. Olha, vamos fazer quantos quando forem aprovados? Consignados. 3 logo de vez. Né? Então, ó, questão 2, letra C. Ok? C de contra-cheque. Daqui a pouco, ó, contra-cheque lá no seu aplicativo do banco, ó, recebendo lá a graninha do IEF, se Deus quiser. Então, ó, C proferiu a decisão, a autoridade que proferiu a decisão, podendo se retratar. Ok? Se não se retratar, se ela não mudar essa decisão, sobe o recurso, vai para a autoridade hierarquicamente superior. Beleza? Alguma dúvida aí? Posso passar de boa? Estão comigo? Estão compreendendo? Solta o celular, desliga a TV, se liga na aula. Beleza? Vamos lá.
Toma uma aguinha, se hidrata, viu? Vamos lá. Próxima questão, né? Terceira questão e última do processo administrativo, né? Terceira questão e última do processo administrativo. Olha o que diz essa, ó. São deveres do administrado perante a administração, segundo a lei do processo administrativo, né? Quais são os deveres do administrado? É importante saber essa questão aí dos deveres do administrado. A lei do processo administrativo traz essas situações, né? Os deveres ali dos administrados. Quando a gente vai lá para a lei de processo administrativo, né, a gente encontra aí a questão dos deveres dos administrados, aqueles indivíduos ali que devem obedecer, né, o que estabelece a legislação. A partir do artigo 4º, né, ali, nós encontramos quais são os deveres do administrado, do indivíduo ali que está sendo administrado. Né? Qual é o dever dele? Expor os fatos conforme a verdade, ou seja, sempre falar a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, né? Às vezes, você erra uma questão por não saber o significado da palavra. Então, não esqueça mais disso. O que é temerário, professor? Temerário é agir com risco, de modo perigoso. Então, ó, outra situação, né, que é dever do administrado, não agir de modo temerário, ou seja, não agir de modo perigoso, ok? E outro dever do administrado, segundo a lei de processo administrativo, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, sempre que for ali solicitada, né, ali esclarecimento sobre determinado fato, o administrado ele tem que atuar, né, possibilitar que seja concedida essas situações. Então, nesse contexto aí, né, nessa situação, perguntando sobre os deveres do administrado, né, qual alternativa vocês iriam? Vamos lá. A. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, agir de modo temerário, ou seja, não agir de modo temerário, ok? Não agir. Lembra que temerário é de modo arriscado. Temerário significa de modo arriscado, perigoso. Então, o administrado não pode agir de modo temerário. Então, a A já não é. B de bola. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, agir de modo temerário também já pula, não agir de modo temerário. C. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar apenas para o esclarecimento de alguns fatos. Não, de alguns não, né? Apenas não. A lei fala colaborar para o esclarecimento dos fatos, sem esse apenas, né? Sem essa situação aí, ok? Restando como resposta a letra D, né? Ó, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, né, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. A questão aí, a resposta da questão é letra D. De boa, galera. Sussa, suave na nave, tranquilinho, né? Sapo na lagoa. Estão comigo? Estão aí entendendo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? De boa, né? E aí, tudo certinho? Né? Alguma dúvida, algum questionamento até aí nesses pontos que nós vimos? Beleza? Lembrando que é uma revisão, pessoal, não tem como a gente ver tudo. Estamos vendo os principais pontos e vimos agora alguns apontamentos sobre a lei, né? Na estrada com Bene, aproveitando o sinal, é só olha aí, Caliano. Caliano já viajando em direção a Natal. Show de bola. Se liga na estrada, pelo amor de Deus. Viu? Se liga na estrada dirigindo aí, presta atenção. Viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá agora, finalizamos essa revisão, né, da lei de processo administrativo. Agora nós iremos para outra lei, ok? Na outra lei que nós estudaremos é a lei de improbidade administrativa, né? A lei de improbidade administrativa é uma lei também importante, né? Essa lei de improbidade administrativa, né? Deixa eu só passar aqui a próxima questão, né? Que é a lei de improbidade administrativa. Essa questão aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente fala em improbidade administrativa, né? A improbidade administrativa, ela trata de quê? A lei de improbidade administrativa. Ela fala sobre a responsabilização, né? Ali por atos, né,
responsabilizar o agente público por atos que causem um ato de improbidade contra a administração pública. Okay? Então, a lei ela vai trazer situações que ocasionarão, né, que serão tratadas como improbidade. Aí preste atenção, pessoal, presta atenção, anota que dá trabalho para fazer. Quando a gente fala em improbidade administrativa, preste atenção, nós temos 3 artigos importantes na lei, não que os outros não sejam importantes, mas esses 3 artigos é o norte da lei de improbidade. É como você deve atuar ali na lei de improbidade, como deve compreendê-la. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Preste atenção. A lei de improbidade ela traz condutas que ocasionarão a improbidade administrativa. Só que existem 3 tipos de condutas que gerarão improbidade administrativa. Existem 3 tipos de condutas. Preste atenção, ok? Existem 3 tipos de condutas que podem gerar improbidade administrativa. Quais são as condutas que são trazidas ali nos artigos 9, 10 e 11 da lei de improbidade? O artigo 9º da lei, ele traz as situações que importam enriquecimento ilícito. Ou seja, se o agente público fizer uma das situações do artigo 9º da lei, ele vai estar atuando de modo ali importando enriquecimento ilícito. Ou seja, é improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito. Um exemplo, professor. Por exemplo, o indivíduo ele receber, o agente público, por exemplo, receber uma vantagem econômica, né, ali para atuar, né, em benefício, ele recebe uma vantagem econômica para aceitar algo ali que é ilegal. Por exemplo, um agente público, ele é ali fiscalizador de determinada situação e ele descobre, fiscalizando, ele descobre que tal pessoa colocou uma casa de jogos, né, que é proibida aqui no Brasil. Né? Aí essa pessoa diz, se você deixar isso para lá, não seguir essa fiscalização, não me multar, eu lhe dou um valor. Eu lhe dou aqui uma porcentagem, esse agente público aceita. Ou seja, ele está se enriquecendo ilicitamente. Então, o artigo 9º traz as situações em que o indivíduo ele vai se enriquecer ilicitamente. O artigo 10, ele traz a modalidade de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Aqui o indivíduo ele vai, né, fazer, né, atuar de modo ímprobo, né, ali na modalidade prejuízo ao erário, artigo 10. Professor, um exemplo, né, quando o indivíduo, o poder público vai alugar um imóvel, por exemplo, a administração vai alugar um imóvel, e essa pessoa ali, esse agente público, combina com o dono do imóvel para aumentar o valor do imóvel, né? O aluguel do imóvel, em regra, é R$2.000, por exemplo, se você alugar para outra pessoa. Só que o agente público, juntamente com o proprietário do imóvel, se juntam. Vamos colocar esse valor para R$20.000, ou seja, vai causar um prejuízo ao erário. Então, o artigo 10 traz as situações de prejuízo ao erário. Eu estou dando apenas exemplos, pessoal. Os artigos, eles trazem várias condutas, ok? E o artigo 11, pessoal, é a modalidade de improbidade, ok? Isso, certo. O artigo 11 é a modalidade de improbidade, de improbidade administrativa contra os princípios de administração pública. Então, se o indivíduo atuar ali de modo contra os princípios de administração pública, quais são os princípios da administração pública, em regra, né? Que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que são os princípios explícitos. Existem outros também, ok? Então, esse artigo 11 traz as situações ali de atentar contra os princípios de administração pública, né? Por exemplo, quando o indivíduo ele trabalha em determinado órgão e ele toma conhecimento de uma situação, de uma informação que não pode ser divulgada, ele divulga, ou seja, ele não atuou, né? Ele foi contra os princípios da administração pública, né? O nepotismo é improbidade administrativa nessa situação, contra a administração pública, contra os princípios da administração pública. Então, artigo 10, 11, né? 9, 10 e 11 da lei de improbidade são as situações que ocasionam improbidade administrativa. Agora, preste atenção, anota que dá trabalho para fazer, deixa correr no seu sangue, não esquece disso.
Ok? Vamos sair da borda da piscina agora. Sabe quando você fica na borda da piscina ali, só de boinha, né? Vamos mergulhar agora, vamos aprofundar, vamos sair da superficialidade. Preste atenção. Até pouco tempo, né, até 2021, recente, a improbidade ela acontecia tanto de forma culposa como dolosa, ok? Tanto de forma culposa como dolosa. Contudo, entretanto, todavia, a lei foi modificada. Isso você precisa ficar atento. A lei foi modificada e hoje nós não temos mais a modalidade culposa de improbidade. Hoje a improbidade ela só acontece de forma dolosa, ok? Então, muito cuidado. Pega o bizu do Ben 10, se liga no bizu do Ben 10, pega isso, anota que dá trabalho para fazer. Se você encontrar na sua prova, na sua questão, dizendo que Joãozinho, agente público, cometeu improbidade administrativa por negligência, imperícia, imprudência, ele cometeu? Não cometeu improbidade. Por quê? Porque falou em negligência, imprudência, imperícia é culposa. Então, muito cuidado. Talvez a banca não traga o nome culposo, mas se trouxer negligência, imperícia e imprudência, se refere a culposo. E não tem improbidade na modalidade culposa. É só na modalidade dolosa. Ok? Tudo certo, tudo ok? Suave na nave, de boa, sussa, tranquilinho. Beleza, galera? Até aí tudo certo, né? Até aí tudo certo. Agora deixa eu colocar, ó. Se prepara para o print, ok? Clara, dano ao erário, que é o artigo 11, né? Perdão, artigo 10, né? Prejuízo ao erário, são aquelas situações em que o indivíduo ele vai causar um prejuízo ao erário. A situação que eu dei aqui. A administração ela quer alugar um imóvel, né? Aí quer alugar determinado imóvel ali, naquele lugar, porque precisa daquele imóvel. Aí o agente público, juntamente com o proprietário do imóvel, se juntam, e diz assim, esse imóvel, em regra, ele pode ser alugado por R$ 2.000. Só que como é para administração pública, vamos colocar aqui 10 mil. Aí você ganha uma porcentagem. Causou prejuízo ao erário. Ok? Beleza? Se prepara para o print, ó. Print aí, ó. Print isso aí, beleza? Ó, e dá um bizuzinho boa aqui, ó, do Ben 10. Se liga aí, ó. Prepara para o print. Pegou? Daqui a pouco sai, viu, ó? Quem comete enriquecimento ilícito, prejuízo erário, ó, atenta contra os princípios da administração. O que é que pode acontecer com esses indivíduos? O que é que pode acontecer quem atuar dessa forma? Presta atenção, ó. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, ó. O que é que pode acontecer? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, ou seja, o indivíduo ele pode ficar suspenso. Muito cuidado, pessoal. É suspensão, não é exoneração, não é extinção, não é cassação, é suspensão. Os direitos políticos não poderão ser cassados, são suspensos, ok? Por determinado prazo. Então, muito cuidado com isso. Então, suspensão dos direitos políticos até 14 anos e a proibição de contratar com o poder público também por prazo não superior a 14 anos. E a multa civil, ó, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Isso é quem comete improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito. Beleza? Aí vamos lá. Artigo 10, prejuízo ao erário. Né? O que, é que pode acontecer com quem comete improbidade na situação de prejuízo ao erário? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ó. Se ocorrer essa circunstância, perda da função pública, aí aqui, ó, suspensão, mesma coisa que está no artigo 9º, só que aqui diminui o prazo, ó. Lá no artigo 9º são 14, aqui são 12, a suspensão dos direitos políticos até 12 anos, né? E proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 12 anos. E multa equivalente ao valor do dano. E nós temos aqui o artigo 11, a penalidade para quem comete as situações previstas no artigo 11 é mais tranquila. Ó, proibição de contratar com o poder público não tem suspensão, ó, percebam, o artigo 11 não tem suspensão dos direitos políticos, mas tem a proibição de contratar com o poder público. Aí, ó, diminui o prazo também, prazo não superior a 4 anos, e a multa civil aqui, ó, é de até 24 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente. Então, pega o print, pega o bizu do Ben 10 para não correr, para não errar, beleza? Então, tá aí. O indivíduo que comete improbidade, né, ele vai receber, pode receber nessas situações, ok? Agora, preste atenção. É importante você ler a lei. Vai ter que ler o artigo 9º, 10 e 11 para saber qual conduta se encaixa em qual artigo, que as bancas gostam ali de trocar.
diz com a situação. A lei está dizendo que é uma situação de enriquecimento ilícito, só que a banca diz que é prejuízo ao erário, dano ao erário, ok? Então tem que se ligar nisso, beleza? Vamos lá para a próxima questão, para a primeira questão, né, de improbidade administrativa. Né? Vimos os principais pontos, ó. Se liga na questão, ó. Vamos lá. Os atos de improbidade administrativa importarão ao agente. O que é que acontece com o indivíduo que comete improbidade? Acabamos de ver. Suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento horário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível? E aí, será que é essa? É essa aí, pessoal, isso mesmo. Suspensão dos direitos políticos, né? Se for enriquecimento ilícito, né? 14 anos. Se for prejuízo erário, 12 anos, né? Quando é contra os princípios, não tem suspensão, né? Tanto em enriquecimento ilícito como prejuízo erário tem perda da função pública. Contra os princípios, não tem. Indisponibilidade dos bens também é possível. Ressarcimento ao erário, né? Então, tudo isso pode ser aplicado ao indivíduo que comete improbidade administrativa. Ok? Quando esse ponto aí, na forma e na gradação, é de acordo com a lei. A lei não diz, né? Por exemplo, a suspensão, a lei diz que é quanto? Para quem comete enriquecimento ilícito? 14. Quem comete prejuízo erário? 12. Então, é na forma e na gradação de acordo com a lei. Então, a letra A, a resposta da questão, né? A de aprovação. Por que as outras estão incorretas? Vamos ver? Questão boa, questão bem respondida, o que eu digo aos meus alunos. Questão bem respondida é aquela que você não só identifica ali as corretas, ok? Não só identifica a correta, mas você consegue, né, entender por que as outras estão incorretas. Então, isso vai lhe ajudar lá na frente, pode lhe ajudar lá na frente, ok? Vamos lá, B. Suspensão dos direitos previdenciários, não. Fala em direitos políticos, ok? Por isso que não é a B. C. Extinção, não. A extinção, exoneração, cassação, já pula, ok? É suspensão. E D. Exoneração não, é suspensão. Beleza? De boa, suave na nave, tranquilinho. Sussa, sapo na lagoa, de boa, tranquilinho. Alguma dúvida até aí? Professor Bene aqui, ok? Vamos lá, se liga, vamos acordar, ó. A primeira aula de hoje ainda. Você chama maratona de aula. Vamos lá. Toma um Monster, toma um Red Bull energético, um cafezinho, né? Para animar aí, beleza? E vamos cuidar na vida. Vamos para a próxima. Próxima questão. Deixa eu passar aqui. Próxima questão de improbidade administrativa. E aí, ó. A lei de improbidade administrativa objetiva assegurar a integridade de patrimônio público e social mediante a responsabilização do agente público que realizar ato que fira os princípios fundamentais da administração pública. Todavia, não estão sujeitas às sanções dessa lei, né? Ou seja, não está sujeita às sanções dessa lei, né? Ou seja, quem comete o quê? Ó? Vamos lá. Vocês conseguem? Essa pergunta é boa, viu? Está dizendo mais ou menos assim, ó, não comete improbidade quem praticar a conduta nessa situação aqui. A questão está praticamente perguntando isso, né? Eu já falei isso para vocês hoje, ok? A questão está dizendo, em outras palavras, a questão está dizendo, ó, qual a questão aí que o indivíduo não vai cometer improbidade? E aí? Qual é a situação aí? Eu já falei para vocês hoje, se vocês estiverem ligados, atentos, já pegaram aí o bizu, beleza? Adoção da conduta funcional que no exercício das atividades do agente público é realizada com negligência e imprudência. Olha aí. Tá vendo? Então, se na sua prova aparecer negligência, imprudência, imperícia, isso significa culposo, de forma culposa. E não tem improbidade atualmente de maneira culposa. É só dolosa. Anota que dá trabalho para fazer. Só dolosa e acabou. Ok? Não tem improbidade na modalidade culposa, só dolosa. Então, a resposta é A. Né? Então, essa situação aí não se encaixa porque o indivíduo cometeu improbidade de modo negligente e imprudente. E não, ele não vai cometer improbidade porque praticou de modo culposa. É culposo. Então, é só doloso. As outras alternativas estão corretas, né? A B. As improbidades, né, praticadas contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção de entes públicos ou governamentais. É possível? É possível. A entidade privada... Olha, presta atenção. A entidade é privada, é uma instituição privada. Se essa entidade receber recursos públicos, pode ser cometido improbidade ali contra ela, sim. Ok?
Porque se envolver dinheiro público, se for injetado dinheiro público ali naquela entidade, mesmo ela sendo privada, é possível cometer improbidade ali contra essa entidade privada. C. Atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação o erário haja concorrido ou concorra com o seu patrimônio. É aquela situação, guarda na sua cabecinha. Né? Se tem dinheiro público envolvido, se for injetado, né? Tá travando aí? Tá travando? Letícia está dizendo que tá travando. E aí, tá de boa? O que é que tá para vocês aí? Tá travando? Então, Letícia, a mesma coisa que eu disse ao colega, sai da aula, ok? Sai da aula, entra novamente, né? Ela está dizendo que está de boa aí, né? Aí entra novamente, que às vezes é só a conexão, tranquilo? Vamos lá, né? Ó, então, a C aí, ó, atos de improbidade praticados contra o patrimônio de identidade privada, para cuja criação o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio. Envolveu o dinheiro público, pessoal. Envolveu o dinheiro público, né? Então, né? Pode ser cometido improbidade, beleza? Então se liga, Diego, né? Mas você lembra que eu falei para vocês que falou em negligência, imprudência, imperícia, é a modalidade culposa, não é isso? Então não é improbidade. Então por isso que a resposta é A. D. Ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos tribunais do Poder Judiciário. Preste atenção, pessoal. A lei fala que se houver divergência interpretativa da lei, um juiz está dizendo uma coisa, ou uma súmula diz diferente, uma jurisprudência diz diferente ali, de modo diferente, ou seja, houve uma divergência de interpretação da lei. Então, nesse caso, quando há divergência, o que é que prevalece? Ali, se houve a divergência, estão dizendo que Joãozinho é culpado. Estão dizendo que Joãozinho cometeu improbidade, né? Se há uma dúvida se esse ato que ele cometeu é improbidade ou não, se houver divergência sobre isso, então não vai ser. É o que está devendo saber. E é o que a lei diz, né? Se houver divergência, se aquele ato, se aquela situação é ou não improbidade, então prevalece o quê? Que não é. Né? Em benefício, né? Sempre ali em benefício do indivíduo que está ali sendo acusado. Então, presta atenção. Então, recapitulando, improbidade culposa não existe mais. Por isso que muito cuidado. Você que às vezes coloca no Google questões sobre improbidade administrativa ou qualquer outra lei, aí pega lá um arquivo que você não sabe nem de qual é o ano, né? E responde muito cuidado, porque antes de 2021, né? Antes da alteração da lei, tinha a modalidade culposa de improbidade também. Só que a lei, atualmente, ela não tem mais improbidade culposa, só dolosa. Então, muito cuidado quando for responder questão, tem que estar atualizada. Beleza? Então, improbidade só de modo doloso. Então, aí, lê a de aprovação, essa questão aí. Vamos para a próxima. De boa. E aí, galera, estão gostando das questões? Tranquilinho aí, de boa. De boa, cuida! Vamos lá. Vamos animar. Próxima questão, ó. A Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, introduziu importantes mecanismos sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa no âmbito público. De acordo com a redação desse dispositivo legal, na seção de atos de improbidade administrativa, que atentam, olha aí, artigo 11, que atentam contra os princípios de administração pública, constitui um ato de improbidade. Né? Está perguntando aí o que se encaixa no artigo 11. Né? Professor, como é que eu vou saber disso? Lendo. Tem que ler. Tem que ler a lei. Né? Tem que ler a lei. Ó, é uma questão aqui que a banca, ela trata a situação. Aqui ela pergunta o que é que vai ocasionar enriquecimento, o que é que vai ocasionar improbidade na modalidade que atenta com os princípios da administração. Vamos lá para a aula. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Olha aí, esse aceitar, né? Esse aceitar, ó, né? Aceitar ali situação, né? Inidônea, né? Ou seja, vai de alguma forma causar um prejuízo, uma lesão ao erário. Não é contra os princípios. B. Perceber vantagem econômica. Perceber é receber, viu, pessoal? Então, o indivíduo recebeu, né? Ele vai se enriquecer ilicitamente, beleza? C. Conceder benefício administrativo, né? Ou fiscal sem observância das formalidades legais. O agente público concedeu um benefício sem observar as formalidades legais. Se ele concedeu esse benefício sem observar a lei,
o Estado, o poder público, no caso, vai deixar de receber esse valor. Raciocina comigo. O poder público vai deixar de receber esse valor. Então, o que acontece? Um prejuízo erário. Um prejuízo erário. Ok? E D, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial. Teor, medida política, né, ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, né? Então, a letra D é a resposta da questão, né? Porque está lá no artigo 11, né? Contra os princípios da administração pública. Tudo certinho, tudo ok? De boa sorte na nave Sussa? Boa. Vamos para a próxima. Já vimos lei de processo administrativo. Já vimos lei de improbidade administrativa. Agora nós veremos pontos referentes ao decreto 1171. Professor, que decreto é esse? Pelo amor de Deus, nem estudei. Mas se liga aqui, ó. Pega esses bisuzinhos que pode lhe ajudar na prova. Se quer alguma questão desse decreto 1171, né? O decreto 1171, pessoal, ele trata ali sobre ética, ok? Condutas éticas do servidor público, né? Então, o decreto ele vai trazer condutas éticas ali do servidor público, né? O decreto 1171 de 1994, né? Então, ele vai trazer ali situações, né? Orientações ali para a atuação do servidor público, né? Esse código de ética ele é aplicado, né, ao servidor público civil do Poder Executivo, ok? O código de ética 1171 é aplicado ao servidor público civil do Poder Executivo. Militar, professor? Militar não, ok? Esse decreto é aplicado ao servidor público civil do Poder Executivo Federal, ok? Você que daqui a pouco estará trabalhando no IFRN, se Deus quiser, você vai ter que observar as orientações desse decreto para atuar com ética no ambiente de trabalho, ok? Vamos para as questões para a gente dirimir melhor aí os pontos referentes ao decreto, ok? Vamos lá. Quanto à ética, de acordo com a Lei 1171 de 1994, é servidor público todo aquele que, né? De acordo com o decreto, né? É servidor público aquele que, né? O decreto, né? Ele traz situações, né? Que orientam, né? A situação de quem vai ser servidor público, né? É importante a gente entender, né? Que o servidor público ele ali vai atuar de modo legal, de acordo com o que a lei estabelece, né? Então esse decreto ele vai nortear, ele vai orientar como deve atuar esse servidor público que atua, que trabalha ali no serviço público, né? Sempre no sentido de possibilitar, né, que as pessoas que necessitam do poder público recebam um atendimento de qualidade. O decreto, pessoal, ele vai dizer o que é servidor público, né? Então, muito cuidado. O decreto, pessoal, lá no finalzinho, inciso 20 e 24 do decreto, ele diz que é entendido por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza. Preste atenção, ó. Professor, é servidor público só aquele que presta serviço de maneira permanente? Não. O decreto diz que vai ser considerado também servidor público aquele que presta serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Professor, só com retribuição financeira? Não. Presta serviços à administração pública, né, por força de lei, contrato ou ato jurídico, né, de maneira permanente, temporário ou excepcional, ainda, mesmo que sem remuneração financeira, mesmo que sem retribuição financeira, né? Então, nesse caso, mesmo que não tenha retribuição financeira, ele vai ser considerado ali servidor público, né? Vai prestar serviço a quem? Serviço à administração pública, né? Ao órgão estatal, a autarquia, a fundação pública, a entidades paraestatais, a empresas públicas, a sociedade de economia mista, ok? Então, naqueles lugares onde prevaleça o interesse do Estado. Então, lá no inciso 24, né? Lá no inciso 24 do decreto, o decreto é bem pequenininho, viu, pessoal? O decreto ele fala sobre
O servidor público, né? Aqueles indivíduos que são considerados servidor público, né? Ó. A, por força da lei, vamos lá, vamos encontrar a resposta, né? Ó. A, por força da lei, contrato ou qualquer ato jurídico para esse serviço de natureza permanente e temporária, mesmo sem pagamento, desde que ligado a órgão público da administração direta. Não, ok? Não necessariamente ligado aí a órgão público da administração direta. B, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente e temporária com pagamento, olha aí, com pagamento ou sem pagamento, viu? C, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, mesmo sem pagamento, olha aí, ó, desde que ligado a órgão público direta ou indiretamente. Viu aí? A resposta da questão é a letra C, C de contra-cheque, C de consignado, ok? E D, ó, por força da lei, contrato qualquer ato jurídico para serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, com pagamento, não. Com ou sem pagamento, então, a letra C é a resposta da questão. Tudo certo? Entendido? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Tranquilo ou não? Tudo certo? Alguma dúvida? Se não falar é porque não tem. Então, vamos lá. Olha aí, ó. O agente público do desempenho de suas atribuições deve se pautar por alguns princípios, demonstrando conduta compatível com os preceitos recomendados pelo Código de Ética Profissional. Tais princípios são: o agente público ele deve se basear pela eficiência, um princípio da eficiência, sim. Legalidade? Sim. Moralidade? Sim. Pessoalidade? Não. A atuação do agente público deve ser de modo impessoal. Impessoalidade. Não pessoalidade. Impessoalidade. Então, é aquela situação do LIMPE, né? Está lá no artigo 37 da Constituição, ó. Está aí no chat para vocês. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, o agente público ele deve atuar de maneira impessoal, não pessoal. Então, D é a resposta da questão. Vamos para a próxima. Cuida. Olha aí, ó, né? A última questão é sobre o decreto, né? Ó. O servidor público em uma posição de interesse público, desempenha importante papel na sociedade. É imprescindível, portanto, que o mesmo tenha seu comportamento pautado na ética profissional, assegurando a integridade, transparência e responsabilidade na tomada de decisões e na execução de suas funções. Além disso, a ética no serviço público contribui para o fortalecimento da governança, a eficiência na prestação de serviços e a promoção do bem comum, consolidando uma base sólida para a democracia e o desenvolvimento sustentável. Acerca do tema, pode-se afirmar, ó, vocês sabem o que é defeso? Sabem o que é defeso? É proibido, ok? Proibido, defesa é proibido, ok? Então a pergunta é essa, ó. Acerca do tema, sobre ética, pode-se afirmar que é proibido ao servidor público, exceto, a questão diz, ó, é proibido ao servidor público, exceto, né? Vamos lá, vamos ler as questões, as alternativas, ó. A. É proibido ao servidor público cometer a pessoa estranha a repartição. A cometer significa colocar uma pessoa estranha na repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Aqui é o servidor público colocar uma pessoa estranha para fazer o que ele deveria fazer. Isso é proibido? Isso é proibido ao servidor público? É proibido. Você está pensando que é exceto, que não é proibido ao servidor público. A é proibido, então não é a resposta. B. Levar as irregularidades de quem tiver ciência, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente, para a apuração. Aqui é a situação do servidor público, você, agente público, servidor público, que toma conhecimento de uma irregularidade lá no órgão que você trabalha. Você tem que comunicar isso ao seu superior. Ou então, você tomar conhecimento que o seu superior está atuando de modo ilegal, de modo irregular, e você comunica isso ao superior, né, à autoridade superior. O servidor, ao servidor é proibido fazer isso? Não, ele tem que fazer. Então, a resposta da questão é a letra B. Né? Vamos ler as outras. Ó.
Promover manifestação de apreço ou desapreço do recinto da repartição? Não. O Código de Ética diz que o servidor não tem que manifestar apreço nem desapreço na repartição. Tem que fazer o trabalho dele e acabou. Ok? Não tem que ficar elogiando ninguém, ou então esculhambando ninguém. Então, nem apreço nem desapreço. Vai lá exercer a função pública e acabou a conversa. D. Então, isso é proibido. D. Registrar o seu ingresso no órgão e se ausentar do ambiente de trabalho sem justificativa plausível. Não. Para se ausentar, tem que justificar. Ok? Isso é proibido. Apresentar atestados médicos inidôneos. Né? Essa questão é óbvio, né? É proibido a ele apresentar atestados médicos que não sejam legais, que não sejam lícitos, que não correspondam ali à realidade. Então, a resposta da questão é letra B. Ok? Galera, tudo certo, tudo ok, de boa, só na nave sussa, tranquilo, estão comigo. Estou indo rápido demais. Estou indo muito rápido. Quando eu ligo aqui, eu boto na quinta marcha aqui, eu vou e não paro, beleza? Então, se estiver muito rápido, vocês falem aí, né, para a gente diminuir o ritmo, que quando eu pego aqui, tranquilo. Mas beleza, qualquer dúvida, qualquer questionamento. Se vocês não estão perguntando, é porque eu acredito que estão entendendo. Acredito que estão absolvendo aí, né? Então, se tiver dúvida, pergunta, viu, galera? Não leva dúvida para casa, não. Tranquilo? De boa? Uma aguinha para hidratar. Toma uma aguinha. Show de bola. Valeu, Carla. Vamos lá agora, pessoal. Já vimos. Vamos lá recapitular. Já vimos lei de processo administrativo. Já vimos lei de improbidade administrativa e já acabamos de ver o decreto 1171, que trata sobre ética ali na administração pública federal, é o servidor civil, ok? Agora nós veremos o último ponto dessa aula, dessa revisão, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a chamada LDB. A LDB, já ouviu falar da LDB? Né? Que é uma lei também que está sendo cobrada para você, né? A Lei 9394, né? A chamada LDB, 9394/96, a chamada LDB. Vamos lá para a próxima, né? As próximas questões aí são da LDB. Vamos lá, ó. 10. Conforme a atual LDB, a creche, a pré-escola compreendem. E aí, galera, presta atenção, anota que dá trabalho para fazer, né? O artigo 4º da LDB, ele vai falar sobre educação escolar. Presta atenção, presta atenção. O artigo 4º da LDB, ele vai falar sobre educação escolar e educação básica. Presta atenção. Dentro da educação escolar, presta atenção! Preste atenção, acorda, vamos lá, animação, agito. Nós temos a educação escolar. Dentro da educação escolar, nós temos a educação básica e a educação de nível superior. Então, a educação básica e a educação de nível superior está dentro da educação escolar. Ok? Beleza? Está dentro da educação escolar. Aí, dentro da educação básica, nós encontramos o quê? Dentro da educação básica, ela tem subdivisões, ela tem divisões. Então, dentro da educação básica, nós encontramos a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, falou em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio são etapas da educação básica. Qual a idade para a educação básica? A LDB fala que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, ok? Então, a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Aí, recapitulando, dentro da educação básica nós encontramos o quê? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Aí, ó, a questão 10, ó, conforme a atual LDB, a creche e a pré-escola compreendem. E aí? Níveis de educação básica, embora com especificidades próprias. E aí? A creche compreende nível de educação básica? Não, pessoal. Lembra que a educação básica é a partir de 4 anos, né? Ou seja, pré-escola, sim. Creche, não. B. Instâncias anteriores ao momento da entrada do estudante na educação básica. Não, pré-escola já faz parte da educação básica. Então, a pré-escola não é antes da educação básica. Já é educação básica. É a primeira etapa da educação básica. C. Modalidades de ensino fundamental? Não. Pré-escola e ensino fundamental são etapas diferentes, são modalidades diferentes. E D. A primeira etapa da educação básica. Né? Então, letra D. De boa, só na nave SUS, vamos para a próxima.
Olha aí, ó. Próxima questão. De acordo com a LDB, o ensino deve ser ministrado com base nos seguintes princípios. Pessoal, artigo 3º. Artigo 3º da LDB. É um negócio que é princípio, cai muito. As bancas gostam muito de cobrar princípios, ok? Princípios que retratam ali a LDB. Artigo 3º. Vai anotando se quiser depois ler o artigo, dá uma revisada, né? Os princípios, lá no artigo 3º da LDB, tem vários princípios, são 13 princípios, ok? 13 princípios. Professor, dá um exemplo de princípios. Respeito à liberdade, e apreço à tolerância, a coexistência de instituições públicas e privadas é um princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é outro princípio, gestão democrática do ensino público é outro princípio, valorização da experiência extraescolar, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, consideração à diversidade, com a diversidade étnico-racial, tudo isso são princípios trazidos lá no artigo 3º. Pessoal, é incrível. Esse artigo 3º da LDB, que trata sobre princípios, ele é muito cobrado de verdade, né? Então, dei uma atenção especial, né, a esse artigo 3º da LDB, dá uma revisada, dá uma lida nesses princípios. Às vezes as bancas gostam de trocar uma palavrinha ali, né? Troca uma palavra por outra, né? E torna a questão errada. Então, de acordo com a LDB, o ensino deve ser ministrado com base nos seguintes princípios. Ó, A. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Resposta da questão. A de aprovação realmente é um princípio, né? Aí B, ó, competição e concorrência entre estudantes. Não tem esse princípio. Competição não, né? Concorrência não. C, ética profissional, naturalidade, neutralidade política, religiosa, não, é pluralidade, ok? Pluralidade de etnias, de raça, de pensamento, de religião. D, responsabilidade, assiduidade, pontualidade e disciplina, apesar de ser importante, não é um dos princípios estabelecidos no artigo 3º. As bancas às vezes gostam de colocar, ó, coloca lá termos que realmente devem existir, né, que são verdadeiros, que realmente devem acontecer. Quem atua na educação deve ter responsabilidade, deve ter assiduidade, deve ter pontualidade, disciplina, só que não é um princípio, ok? Então, muito cuidado com isso. O único princípio estabelecido é o que está na letra A, né? Então, vai anotando os artigos, pessoal, para dar uma lida, né? Depois dar uma revisada, dar uma lida nos principais artigos, ok? Que são importantes. Então, aí a próxima é a letra A. Vamos para a próxima questão. Olha aí, ó. Segundo o LDB, a educação nacional, dever da família e do Estado, tem por finalidade. Olha aí, ó. A educação nacional tem por finalidade o quê? Né? Isso, pessoal, nós encontramos lá, né? Lá na LDB, ela vai trazer a finalidade da educação, né, nacional. Dever da família e do Estado tem por finalidade o quê? O condicionamento intelectual do indivíduo e a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. E aí? Não é o que diz o artigo 2º da LDB, né? Bem de bola. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso mesmo, a letra B é a resposta da questão. Professor, onde é que tem isso lá na LDB? Artigo 2º da LDB. O artigo 2º da LDB diz que a educação é dever do Estado, é dever da família, do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso está lá no artigo 2º da LDB, então a resposta da questão é a letra B, ok? A letra B. Alguma dúvida, pessoal? Ou todas? De boa, tranquilinho? Vamos passando. Vamos para a próxima. Isso mesmo, o tripé. Perfeito, Márcia. Desenvolvimento, preparo e qualificação. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Próxima questão, LDB. LDB tem mais questões, ok? Olha aí. Maria do Carmo mudou-se para Junco do Seridó, Paraíba, recentemente. Se dirigiu à Secretaria Municipal de Assistência Social
para tratar de uma questão relativa ao cadastro único, CAD único. Na ocasião, ela também buscou informações sobre escolas do município, né? Sobre a escola dos municípios, para poder efetuar a matrícula de seus 3 filhos em idade escolar. Né? Maria Alice, de 4 anos, Enzo Gabriel, de 7 anos, e Maria Júlia, de 13 anos. Ou seja, todos ali na idade de educação básica. Lembra que até 17 anos de educação, de 4 a 17 anos de educação básica? O orientador social que a atendeu, ao tomar como base o inciso 10 do artigo 4º, olha, desse inciso, artigo 4º da lei, o inciso 10, repassou-lhe a relação de todas as escolas públicas localizadas no município. Além disso, o orientador deve recomendar que a usuária, e aí, o que é que o indivíduo deve fazer? Deve recomendar o quê? Que Maria do Carmo, que foi lá para Junco do Seridó, ela deve fazer o quê? O que é que Maria do Carmo deve fazer, de acordo com o artigo 4º, inciso 10 da LDB? O artigo 4º, pessoal, o seu inciso 10 da LDB, ele diz que, em relação à criança, né, ao adolescente, é dever do Estado, ali na educação pública escolar, garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, tem que ter ali uma escola próxima da sua residência. Então, o orientador deve recomendar o que a Maria. Escolha qualquer escola pública, uma vez que o mais importante é ter a matrícula? Não. Procure primeiro as escolas municipais e posteriormente as escolas estaduais? Não. C. Se dirija às escolas de educação infantil e ensino fundamental, mais próxima de sua residência, pois é dever do Estado garantir vaga em escola pública mais próxima da residência da criança? Certo. Letra C de contra-cheque. Letra C de consignado. Ok? É o que diz a letra C, né, por orientação do artigo 4º, inciso 10. Isso mesmo, letra C. Né? E D, vamos ler só a D. Se dirige às escolas com melhor avaliação do índice de desenvolvimento da educação em DEB? Não, né? A LDB não fala isso. Então, a resposta correta de acordo com o artigo 4º, inciso 10, é a letra C. Show de bola? Maria, isso. Né? Maria Júlia ali já provavelmente ensino médio. Né? Vamos lá. Ou prestes a entrar no ensino médio. Né? Acho que ainda iria entrar, viu, Davi? No ensino médio. Beleza? 13 anos. Vamos lá. Está ali no ensino fundamental. Né? Vamos lá. Próxima questão. Cuida! E aí, essa questão aí, ó. O currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental deve, isso mesmo, deve abranger, né, ó, a questão já estabelece ali o artigo, já traz a atuação do artigo 26, né, da LDB. Né, o artigo 26 ele trata sobre a educação ali básica. Né, ó. Então, ó, o currículo da Base Nacional, né, Comum do Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da LDB, os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental organizados em relação às áreas de conhecimento da seguinte forma. Né? Então, o que faz parte aí, né, de acordo com o artigo 26 do currículo? Né? Então, os currículos ali da educação básica, né, e eles serão estabelecidos, né, conforme aí o artigo 26 da LDB. Né? E de acordo com o artigo 26, né, da LDB, os currículos eles devem abranger, né, obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade política, né, especialmente a realidade do Brasil, né? Aí o que deve conter ali nesse currículo, né? Ali do ensino fundamental, deve ser orientado de que maneira? Né? Linguagens, né? Deve ter linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, ok? Professor, ensino religioso, sim, né?
ensino religioso, sim, né? Faz parte ali do currículo, sim, da educação básica, ok? Então, muito cuidado. O ensino religioso, pessoal, faz parte do ensino fundamental, né? Do currículo, só que ele apesar de fazer parte ali do currículo, né? Ele é de matrícula facultativa, ok? Ele faz parte do currículo, mas ele é de matrícula facultativa. Não confundam as situações. Ele faz parte ali dos componentes curriculares. Isso, perfeito. Ó, Érica e Diego já foi na lata, né? Leia também. Então, muito cuidado, né? O Estado, né? O ensino fundamental deve obrigatoriamente ofertar o ensino religioso, ok? Deve obrigatoriamente ofertar. Tá aqui, ó. Tem o ensino religioso. Só que a matrícula, né, nesse ensino religioso, ele é facultativo. Então, muito cuidado. Essa é uma questão muito boa, né? Porque muita gente acha que o ensino religioso não faz parte dos componentes curriculares do ensino fundamental. Faz parte, sim, ok? Faz parte, sim, né? Ali dos componentes ali curriculares, beleza? De boa, tranquilinho, suave na nave, sussa, né? Porque é importante, às vezes, tem essa confusão, né? De achar que não faz parte, né? Só que é importante ter essa compreensão, né? Ali de ter, né? A educação física, né? A questão aí da educação física, né? O ensino da educação física, ela é integrada, é um componente também curricular obrigatório, né? E a prática é facultativa, viu? Quem foi, não sei quem foi que perguntou, né? É um componente curricular obrigatório a educação física, só que a prática também é facultativa, beleza? Tudo certo? Isso, Davi, experiências obrigatórias poderia ser a B, sim. Entendido, pessoal, em relação ao ensino religioso e a educação física, é obrigatória a sua oferta, só que a matrícula é facultativa. Tudo certinho, tudo ok? Suave na nave de boa, suave na lagoa. Vamos lá passando. Cuida! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, 15. Já tem umas questõezinhas para responder, viu? Beleza, vamos acordar. Olha a 15. A LDB. Lei de Diretriz, em seu artigo 2º, dispõe que a educação é dever da família do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. E considerando que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, de acordo com o artigo 3º, assinala incorreto. Ó, princípio de novo. Está perguntando o que é incorreto, o que não é princípio. A consideração com a diversidade étnico-racial? Isso. Perfeito, é um princípio. B, valorização da liberdade e depreciação da tolerância? Não, né? É apreço à tolerância. Apreço à tolerância. Então, a letra B, né? Que pede o que não é incorreta. C, garantir o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, é outro princípio. Respeito, tem umas que realmente vêm na lata ali, né? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitário das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva? Sim, também é outro princípio. Vamos para a próxima, 15, letra B. Para a próxima questão. E aí, ó. A respeito da organização da educação infantil, ó, aqui já trata sobre a educação infantil, já diz o artigo também, ó, lá no artigo 31, né? Nós encontramos a questão da educação infantil, né? A educação infantil, pessoal, é a primeira etapa da educação básica, né? Ela tem a finalidade de desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, ok? Em seus aspectos físico, intelectual, social, psicológico, né? E ela vai ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, né? Pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, falou em educação infantil, né? Falou em educação infantil, dentro da educação infantil nós temos creches, a educação infantil até 5 anos de idade, ok? A educação infantil até 5 anos de idade. Dentro da educação infantil, nós temos creches até 3 anos de idade, ok? E pré-escola, de 4 a 5 anos de idade. Lembrando que pré-escola faz parte da educação básica, ok? Vamos lá. Aí, ó, a respeito da organização da educação infantil, de acordo com o artigo 31 da LDB, é incorreto afirmar avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, mesmo que para acesso ao ensino fundamental, né?
E aí, galera? Né? O que é que está errado aí nesse ponto? Esse ponto aí, pessoal, é sem o objetivo de promoção, ok? Não tem esse objetivo de promoção, não. Ok? Ele quer incorreta, né? Viu? Sem o objetivo de promoção, né? Tá correta, né? No caso, né? Com objetivo de promoção, é sem objetivo de promoção. Então, A está correta, porque ele quer incorreta. B, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 70% do total de horas. E aí, galera? Essa aí está certa ou está errada? Errada! 60% mínimo, exigida a frequência mínima de 60, 60, está lá no artigo 31, ok? Da LDB. Então, é 60, 60. A B está errada, então ele quer incorreta e a resposta da questão, letra B. Vamos ler as outras. Carga horária, educação infantil, 800 horas distribuídas por no mínimo 200 dias de trabalho educacional. Tá certa também, que é lá no artigo 31. D. Atendimento à criança no mínimo 4 horas diárias para turno parcial e 7 horas para jornada integral. Também está correta lá no artigo 31. Então, a incorreta é a letra B de bola, de bolo de pote. Ok? Tudo certo, tudo tranquilo. De boa, suave na nave. Houve sim alteração, viu? E, na verdade, isso foi incluído, viu? Foi incluído em 2013 ou foi em 2012, viu? Diego, né? Houve essa inclusão dessa porcentagem, né? Em 2013, né? Essa foi a mais difícil. Então, já se liga, né? 60%, a carga horária mínima é 800 horas, né? Distribuída em no mínimo 200 dias letivos durante o ano, né? E falou em atendimento, né? Se for em turno parcial, 4 horas, e jornada integral, 7 horas, beleza? Vamos lá. Então, essa é a letra B de bola, né? B de bula, B de bola, né? A letra B é a resposta aí da questions, beleza? Vamos para a próxima, vamos cuidar na vida. Está acabando, está chegando a hora. É hora de partir. Me dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui. Vamos lá, a Lei de Diretrizes e Bases, né, define algumas atribuições das unidades de ensino e o que elas devem propiciar aos educandos do espaço escolar. De acordo com o artigo 12 da LDB, é correto afirmar que são atribuições de estabelecimentos de ensino. Pera, presta atenção, ó. Pega o bizu do Ben 10. Ó, leia esses artigos, pessoal. Artigo 9º. Professor, para quê? É muito cobrado em prova. Artigo 9º traz as competências e as incumbências da União. O artigo 10, leiam também esse artigo 10, que traz as competências e incumbências dos estados. Leiam também o artigo 11, que traz as incumbências e competências dos municípios. O artigo 12, que traz as incumbências, as responsabilidades, competências dos estabelecimentos de ensino. Então, artigo 9, 10, 11 e 12, né, dê uma lida neles, né, porque eles, de vez em quando, aparecem em provas, né, esses artigos. Né? E também no 13, que traz as responsabilidades e incumbências dos docentes. Né? Então, aí, essa questão está perguntando quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino, lá do artigo 12, né? Vamos lá. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente intimidação sistemática, bullying. Bullying passou a ser crime, viu? Recentemente, agora em 2014, 2024, passou a ser crime, está lá no Código Penal. Estabelecer as ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas e promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependências de drogas. E aí, resposta da questão, letra A, né? Letra A, resposta da questão, perfeito. Isso aí é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Vamos ler as outras. Promover medidas de alienação. Alienação, aí já pula, né? Promover a alienação dos alunos, não, né, pessoal? C. Promover medidas de reparação, de controle moral e de combate a todos os tipos de comportamentos libertinos, especialmente a sedução sistemática. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de defesa pessoal. Não, né? Parece loucura essa C. D. Promover medidas de controle moral, estabelecendo ações destinadas a promover a cultura de tolerância à violência. Tolerância à violência? Não, né? Pois Diego, bem complicado. Seduzir, E promover medidas de automedicação. Temas realmente que são nada a ver, né? Então, a letra A, a resposta aí
da questão, né? Promover aí medidas de conscientização. E dá uma lida depois no artigo 12, ok? Tem lá as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Artigo 9, 10, 11, 12 e 13 da LDB, beleza? Dá uma reforçada nesses artigos, né? Isso, pelo bom senso, né? Mesmo não sabendo já, o bom senso dá para responder. Vamos para a penúltima questão. Olha, está acabando. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, LDB, estabelece a finalidade, né, da educação no Brasil, como esta deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades de ensino, dentre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro, com base nos princípios presentes na Constituição Federal de 88. Sobre os níveis de acordo com a LDB, a educação escolar é composta por, eu falei para vocês hoje, né? A educação escolar é composta por educação básica e educação superior, beleza? Letra D. Então, falou em educação escolar, é básica e superior. Aí, dentro da educação básica, nós encontramos o quê? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pegaram o bizu do Ben 10? Se liga! Vamos para a última questão de hoje, beleza? Última questão de hoje, né? E desde já me sigam lá no Instagram, o professor Beni, ó. O professor Beni é uma satisfação, terá uma satisfação. De acordo com o artigo 28, ó, a oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias, né, apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. E aí? Né? Essa aí, o que é que vocês acham? Está correta? Está correta, né, de acordo com o artigo 28. 2. Organização escolar própria, respeitando o calendário escolar praticado nas escolas de área urbana. E aí? Não. Observando, praticando ali, observando o calendário escolar das escolas da zona rural. Ok? A LDB fala isso. Então, a 2 está incorreta. 3. A adequação à natureza do trabalho na zona rural? Sim. Então, 1 e 3, letra C de contra-cheque, de consignado, né? De concurso público, de aprovação, se Deus quiser, né? Então, galera, né? Finalizamos aqui, né, a nossa revisão. Nós estudamos aí, né? Recapitulando, Lei do Processo Administrativo, né? Nós vimos também, né, a Lei de Improbidade Administrativa, nós vimos o Decreto 1171, que trata sobre ética, e agora, por fim, né, nós encerramos com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, beleza? O meu desejo é que vocês façam uma prova massa, que a prova seja massa para vocês, que vocês consigam responder as questões aí, né, de maneira clara, direta, né, e que quando vocês saírem dessa prova amanhã, vocês estejam com um sentimento de dever cumprido, né, e que vocês sejam aprovados, né, aprovadas e conquistem, né, a vaga no serviço público, beleza? Desejo uma excelente prova para vocês, se cuidem, né, fiquem tranquilos que vai dar certo, viu? Até mais, vai vir outro professor massa para vocês aí, né? E a nota que dá trabalho para fazer. Boa tarde, tchau.